poder te escutar. Como é importante ouvir você falar. Olho nos seus olhos, ofereço o coração. Depois com amor dou a minha opinião. Ouvir é muito fácil, basta apenas praticar. Procuro compreender pra poder te ajudar. O corpo é sabido, ele vai nos ensinar. 2 ouvidos para ouvir e uma boca pra falar. 2 ouvidos para ouvir e uma boca pra falar. Olá, crianças, boa tarde, tudo bem? Estão preparados para mais uma aula de educação socioemocional? A nossa primeira aula do hábito 5. E qual é o hábito 5? Procure primeiro compreender para depois ser compreendido, certo? Então vamos lá. Quem procura primeiro compreender para depois ser compreendido, ouve as ideias e os sentimentos das outras pessoas. Tenta ver as coisas sobre o ponto de vista delas, sobre o paradigma delas. Ouve com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Então faz uma escuta atenta do que o outro tem a dizer, ouvindo com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Tem confiança em manifestar as opiniões, só que sempre manifesta a sua opinião respeitando e tendo empatia pelo outro, certo? Então, vamos lá então para a nossa primeira aula do hábito 5. Qual será o conceito-chave da aula de hoje? Procure entender de verdade, não só ouvir por ouvir, mas ouvir com os olhos, os ouvidos e o coração, sempre tentando se colocar no lugar do outro, tá bom? Objetivo em mente, procurar primeiro compreender é a primeira parte do hábito 5. Então, primeiro compreender e ensina a importância de ver as coisas do ponto de vista dos outros, antes de compartilhar o nosso. Então, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para ouvir mais, ouvir primeiro e falar menos, falar depois, tá certo? Qual o material que você irá utilizar na aula de hoje? A apostila Descobrindo o Líder em Mim, páginas 40, 41 e 73. Um lápis e uma borracha. Nesta lição, você irá descobrir 3 coisas. Primeira coisa, muitas vezes fazemos suposições com base em nossa experiência limitada. Segunda coisa, as suposições são um obstáculo para a comunicação. E terceira coisa, procurar primeiro entender reduz as suposições e ajuda a compreender de verdade. Então, para iniciar a nossa aula, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. O que é? Qual que é a habilidade de comunicação mais importante que vocês podem aprender, que nós podemos aprender? Pense aí, com base nessas figuras. Qual é a habilidade de comunicação mais importante que nós devemos aprender e desenvolver? É ouvir, certo? Essa habilidade de comunicação, ouvir, ela é mais importante do que falar, certo? Nós devemos aprender a ouvir atentamente e ouvir positivamente, a outra pessoa, tá bom? Então, apostila, página 40. Vamos lá, hábito 5. Qual é o gesto do hábito 5? Procure primeiro compreender para depois ser compreendido, tá bom? Então, procure entender de verdade. Algo que fazemos com frequência é nos comunicar, certo? Nós, seres humanos, vivemos em sociedade. Então, como nós vivemos com as outras pessoas, nós nos comunicamos a todo momento, certo? Você consegue contar com quantas pessoas você se comunicou hoje? Pense aí,
Quantas pessoas você se comunicou hoje? Uma boa comunicação começa com a verdadeira compreensão mútua, em que você compreende o que o outro quer dizer, os sentimentos do outro, e o outro também te compreende, certo? Leia o texto a seguir e descubra como podemos nos surpreender com a comunicação. Vamos lá? Texto Bon Appétit. Há muito tempo, um jovem chamado Bentinhoz viajou em um navio pelo oceano. Toda noite, os passageiros se reuniam para o jantar. Na primeira noite, o jovem sentou-se ao lado de um francês, que antes de começar a refeição disse: Bon appétit? Pensando que o homem estava se apresentando, o jovem também se apresentou. Bentinhoz, disse ele. Noite após noite, a mesma conversa se repetia. O francês balançava sua cabeça e dizia: Bon appétit? Antes de começar a comer. Em resposta, Bentinhoz sorria e respondia: Bentinhoz. Ele repetia o nome dele, né? Depois de um tempo, Bentinhoz se cansou de se apresentar. Por que ele não se lembra do meu nome? Ele perguntou ao capitão do navio. Você entendeu tudo errado. O francês não está se apresentando para você. Bon appétit é o jeito francês de dizer para você desfrutar da sua refeição. É bom apetite, né, em português. Bentinhoz estava muito envergonhado e determinado a fazer a coisa certa. Então, assim que o francês chegou ao jantar naquela noite, Bentinhoz acenou para ele e disse: Bon appétit. Com isso, o francês também acenou e respondeu: Bentinhoz. Ai, agora, olha só a falha de comunicação que teve aí, né? Nessa situação, certo? Porque um dizia bom apetite pro outro, né? Como era em outra língua, o outro achava que ele estava se apresentando e dizia Bentinhoz, que era o nome dele, que é o nome dele, né? E na verdade, um estava dizendo bom apetite e o outro estava dizendo o seu nome, né? Se apresentando. Então, vamos para a página 41. É fácil pensar que compreendemos o que os outros querem dizer. Então, muitas pessoas acham que os outros entendem, compreendem o que elas querem dizer. Na verdade, a outra pessoa não está entendendo, não está compreendendo, né? Igual na história da página 40. Você gostou da história? O que você achou da história? Você acha que houve comunicação entre o senhor Bentinhoz e o homem francês? O que você acha? Pensa aí. Houve a comunicação? A comunicação foi feita de forma coerente, de forma efetiva ou não? Como você acha que eles teriam evitado esse mal-entendido? O que você acha? Como eles teriam evitado esse mal-entendido de tantas noites se encontrando e jantando juntos e um não entendendo o que o outro queria dizer? Como que eles... o que eles poderiam ter feito para não ter esse problema de comunicação? Pense aí, tá? Então, agora, é fácil pensar que compreendemos o que os outros querem dizer? Você vai completar essa frase, né, com uma palavra que eu vou dizer agora. Eu assisti a um filme interessante. Então, completa aí. Eu, te amor, assisti um filme interessante. Então, coloca a palavra interessante na frente de filme, certo? Agora, com base na palavra que a tia amor disse, você consegue confirmar se eu gostei ou não do filme? Eu apenas disse que eu assisti um filme interessante, tá bom? Responda aí. Escreva uma pergunta para mim, né? Que vocês fariam para mim, que ajudaria você a entender se eu gostei ou não do filme. Atenção!
O professor não poderá dizer as seguintes palavras: sim, não, gostei ou não gostei. Então, você faça uma pergunta em que eu tenha que responder sobre o filme. E que a minha resposta não seja nem sim, nem não, e nem gostei e não gostei. Então, escreva a sua pergunta para mim aí, que depois eu te respondo lá no privado, tá bom? O que você aprendeu sobre comunicação a partir da história que vocês ouviram da página 40? Então, escreva aí o que você aprendeu sobre a comunicação, né? Porque não é somente ouvir. Nós temos que ouvir e entender, tá certo? Terminou de responder a página 41, nós vamos lá para a página 73. Então, na aula de hoje, você aprendeu que líderes procuram primeiro compreender. Isso significa ouvir com atenção quando alguém está conversando com você. Não apenas ouvir para responder, mas ouvir para compreender, certo? Número 1. Converse com um adulto de sua família sobre as maneiras de ser um bom ouvinte que estão no diagrama de Lotus. Então, aí embaixo tem um diagrama de Lotus com 4 maneiras de ouvir, tá? Então, você vai ler essas maneiras para o adulto e vocês vão comentar sobre elas, tá certo? Depois que vocês comentarem, vocês vão preencher os 4 quadros restantes com o que vocês consideram que seja ouvir de verdade. Boas reflexões. Então, você vai ler as 4 formas de ouvir atentamente, ouvir de verdade, ouvir com o coração, com os olhos e com os ouvidos, né? E a partir do que vocês conversarem, vocês vão responder, colocar mais 4 formas de ouvir nos outros 4 quadradinhos. Vocês não vão copiar o que já está escrito aí. Vocês vão ler e escrever a resposta de vocês, tá certo? Então, façam as atividades com muita atenção, com muito capricho. Complete a página 40, 41 e a 73. Terminou de completar? Para finalizar, no caderno de educação socioemocional, responda. Procurar primeiro compreender é importante porque? Responda aí, tá certo? Terminou de responder, tire a foto da página 40, da página 41, da página 73 e do caderno de educação socioemocional e envie no meu WhatsApp privado ainda hoje, que eu estarei esperando. Estarei disponível também para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? E nunca se esqueça!